Programa Viver Bem. Oferecimento: Faculdade Católica Dom Orione e Centro Urológico. Olá, muito bom dia, obrigada pelo carinho, pela companhia de todos vocês. O programa Viver Bem, impreterivelmente até fevereiro, está em horário diferente, né? O horário das 11h30 ao meio-dia e 20. Mas, a partir de 22 de fevereiro, iremos voltar ao horário normal, da 1h30 às 14h20, tá certo? Eu peço a sua companhia, fique conosco, temos vários parceiros falando sobre saúde, para você se cuidar melhor, para você ter mais qualidade de vida e muito mais, tá certo? Para você interagir conosco, já sabe, mande um SMS ou um WhatsApp no 9223-8781, 9223-8781, esse que está aí no seu vídeo, para você poder interagir conosco, dizer aquilo que você gostaria de ouvir, o que você precisa saber em relação à sua saúde, uma dúvida, seja de qualquer especialidade. Se não tivermos aqui um parceiro, podemos procurar na cidade de Araguaína algum profissional habilitado para poder responder, tá certo? Aproveite e navegue pelo nosso site, que é viverbemtocantins.com.br. Tudo que você viu aqui fica registrado no nosso site, além de matérias inéditas para você também ter muito mais orientações, saber viver muito melhor e se cuidar, é claro, tá certo? Bom, para dar início ao nosso programa de hoje, a doutora Angélica já deve estar a caminho, né, para poder falar conosco, mas eu quero dar um recadinho para você que está aí no centro da cidade. Aproveite, conheça o Restaurante Express. O Restaurante Express na cidade de Araguaína é aquela comidinha básica, caseira, deliciosa. Sabe aquela comidinha do dia a dia? Que você, inclusive, assemelha-se à comidinha da mamãe, à comidinha da vovó? Pois é, então aproveite, fica ali na Praça São Luís Orione. Se você não tem tempo para voltar para casa para almoçar, nessa época de chuva, você tem moto, não quer gastar gasolina, se molhar todo na hora do almoço, aproveite, ligue, encomende o seu Marmitex, só R$12 o Marmitex. O número do telefone está aí no seu vídeo, 9260-4814. Além de ter aí no Marmitex todos os dias a opção de bife acebolado ou filé de frango grelhado, todos os dias tem um prato diferente para você saborear, tá certo? E o prato do dia hoje, você tem duas opções do prato do dia. Ou a caranha empanada ou churrasco, tá certo? Então aproveite, ligue agora mesmo e experimente. A farofa, eu já disse, é a melhor farofa da cidade de Araguaína. Eu não tenho o menor problema em dizer isso. Se tiver alguém que tem uma farofa melhor, por favor, me desafie. Mas a melhor farofa da cidade de Araguaína, que faz sucesso na cidade de Araguaína, e fora do nosso estado do Tocantins também, viu? De tão deliciosa que ela é, já fez sucesso lá em São Paulo, Ivo, tá sabendo? Pois é, você gosta da farofa? Boa demais, né? Farofa orgânica de soja, um beijão para todos que estão lá no Restaurante Express nos assistindo neste momento, tá bom? Bom, galera, vocês que estão aí em casa hoje, vão acompanhar. O mês de novembro já iniciou no domingo, né? Segunda-feira foi feriado. Ontem tivemos aquele problema de energia com a Energisa, certo? Ficamos aqui, a maioria das televisões, exceto uma emissora que tem gerador, ficamos sem programação até o meio-dia e 15. E meio-dia e 20 e pouquinho que voltou, né? Meio-dia e 15, meio-dia e 20. Então não deu para a gente passar tudo que gostaríamos de passar ontem, no programa de ontem. Mas é claro que este mês de novembro é a hora de falarmos de Novembro Azul. É a hora de lançarmos a cor azul por todos os lados, tá certo? Não só ao se vestir de azul ou colocar uma fita azul no prédio da sua empresa ou da sua casa, mas também de levar informação. Porque é o mês dos homens e os homens precisam se cuidar, não é só as mulheres não.
O câncer de próstata é alertado neste mês de novembro inteiro, no país inteiro, para que os homens deixem de lado aquele preconceito. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver uma matéria especial do Centro Urológico, que está aí levantando a causa, levantando a bandeira, vestindo a camisa, para poder alertar todos os homens da cidade de Araguaína e de toda a região, tá certo? Portanto, não saia daí, fique conosco, nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, voltamos já. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Os materiais de construção e entulhos deixados inadequadamente nas calçadas são levados pelas chuvas e entopem as redes de drenagem e bocas de lobo. Isso impede o escoamento da água, traz prejuízos e provoca alagamentos. A Prefeitura está investindo na ampliação e manutenção do sistema de drenagem. Mas no combate às enchentes, a prevenção ainda é o melhor caminho. Colabore, não deixe resíduos de construção nas calçadas e ruas. Prefeitura de Araguaína. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and frogs! Em aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog! No, a free. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 773 3475. Inglês e espanhol. FISC, aqui seu filho fala bem. Desde cedo você aprende que as conquistas são possíveis quando você encara os desafios com criatividade e pode contar com pessoas que acreditam no seu potencial. Aprende também que para conquistar seu lugar no mundo, é preciso planejar cada momento da vida. Quando a ocasião chegar, é bom estar bem preparado. Faculdade Católica Dom Orione, Vestibular 2016, provas 22 de novembro. Inscrições no site catolicoorione.edu.br. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico na Rua 1º de Janeiro, número 832. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Estamos de volta ao vivo, obrigada pelo carinho, pela compreensão de vocês aí ontem, né, pela falha aí que nós tivemos com a energia do nosso setor
em que ficou em manutenção, nós ficamos fora do ar durante muito tempo. Entramos apenas com 15 minutos no ar e queira nos desculpar-nos aí, porque a Energisa não nos mandou um comunicado para que a gente pudesse aí se antecipar e avisá-los. Bom, já estou aqui no estúdio com a presença da doutora Angélica que toda semana vem aqui nos orientar, nos instruir sobre a saúde da mulher, sobre todos os tá certo? E hoje ela vai falar sobre um tema bastante interessante, principalmente para as mulheres que passam por isso e tem milhões de perguntas, né, na sua cabeça que gostaria de esclarecer. Agora é a hora e o momento, sobre o aborto de repetição, não é? Bom dia, doutora Angélica, como vai? Bom dia, Fabiana, bom dia a todos. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Ok, tá certo. Bom, poderia deixar a imagem da doutora Angélica, né? Afinal de contas, o tema é junto com ela. Abre aí a câmera entre eu e ela, por favor. Microfone da doutora? Ok, probleminha de áudio. Vamos lá, então, deixa eu falar o bom dia novamente a doutora Angélica. Vamos ver se todos podem escutar em casa. Bom dia, doutora Angélica. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos. Tá certo. Hoje nós vamos falar desse tema aí super importante, principalmente para as mulheres que passam por isso, que é o aborto de repetição, não é, doutora? Sim, Fabiana. E esse tema mesmo, ele já subentende-se de que é a mulher que tenta engravidar e toda gestação que ela tem, ela acaba abortando, é isso? O que é, então, o aborto? Bom, gente, é o seguinte, a gente sabe, né, que todo aborto, ele vai gerar um estresse psicológico muito grande. Mas o aborto de repetição seria aquelas mulheres que podem engravidar e que não conseguem segurar a gravidez. Isso leva a uma frustração maior ainda. Estariam enquadradas nesse diagnóstico de abortamento de repetição aquelas pacientes que têm 2 ou mais perdas subsequentes. Então, eu já engravidei 2 vezes, perdi meu bebezinho 2 vezes, eu já estou enquadrada no aborto de repetição. Então, isso é uma entidade, como eu falei, que tem tem que ter um suporte emocional para a paciente, porque ela sabe que ela pode engravidar, mas o organismo dela não consegue segurar aquela gestação. E esclarecendo um pouco para a gente saber o que é aborto, na verdade, aborto é aquela gestação que é interrompida, espontânea ou provocada até 20 semanas, até a metade da gestação. Então, um bebê de 5 meses, ele já não é aborto. Tá? Então, o aborto seria antes do 5º mês. Após 5 meses, seria parto prematuro. Tá? Bom, então, como eu falei, o aborto, ele tanto espontâneo como provocado, ele vai produzir na paciente, provocar na paciente muitos sintomas psicológicos e não só na mãe, como também no pai. Então, aquele casal, ele precisa de uma propedêutica mais adequada, ele precisa de uma pesquisa maior. A gente sabe, né, que muitas gestações terminam em aborto, mas os avanços tecnológicos da ciência, eles têm pesquisado bastante e têm mostrado algumas causas que a gente não sabia antes, tá? E a gente vai falar aqui hoje sobre essas causas para vocês. Tá certo, doutora. Daqui a pouquinho a doutora já vai falar sobre as causas, mas antes gostaríamos de mostrar para vocês todos os serviços que a DePill Action nos fornece, com todo capricho, com todo amor e carinho. Aliás, as meninas são super treinadas, todas as colaboradoras passam por um intensivo treinamento, mas vocês vão saber detalhes agora diretamente de lá da DePill Action. Olha, gente, hoje eu estou aqui na DePill Action, porque eu vim fazer a minha depilação. A gente já pode ver vários certificados aí do treinamento de todos os colaboradores, né, das funcionárias, e o período, a data que fizeram, né, o treinamento, toda a padronização da franquia. A cera é própria, a DePill Action mantém um apiário próprio em Camboriú, ou seja, a qualidade da cera é testada e aprovada porque são fabricadas por eles mesmos. A fotodepilação, que é indicada tanto para as mulheres quanto para os homens. A fotodepilação são flashes luminosos diretamente no pelo e tem vantagens. É indolor, ativa o colágeno e combate a foliculite. Além de cuidar bem da nossa pele com a depilação, o Camarim Look te garante o melhor look que você pode imaginar. Tá aí, gente, olha, vocês acabaram de ver o resultado do meu design de sobrancelha e você pode ficar ainda muito mais bonita. É só agendar o seu horário aqui na DePill Action, que fica localizada na 13 de maio e tem estacionamento, convênio com estacionamento ao lado. Venha você também, o melhor design da cidade de Araguaína.
Aí um beijo para a Aline, para a Célia, para todas as meninas da The Peel Action, tá certo? Cuidando bem da sua pele. Tem produtos lá, tem cremes esfoliantes, ai, tudo de bom, viu? Sem contar que o design de sobrancelha, como vocês viram, é show, adoro. Bom, estamos aqui com a doutora Angélica, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essas causas desse aborto de repetição, que algumas mulheres passam por isso e acabam aí, né, tendo problemas psicológicos por conta de um desejo de ser mãe frustrado, tá certo? Mas antes, você que está em casa já deve ter ouvido falar, já deve conhecer, mas nada como falar um pouquinho mais sobre a linhaça, que você pode agregar em várias refeições. Pode ser nas saladas, nos iogurtes, nas frutas, enfim. E olha só os benefícios que ela tem. Você sabia que a linhaça faz muito bem à saúde se consumido com frequência? Pois ela é rica em nutrientes, fibras, magnésio e ômega 3. Vou te falar um pouquinho mais sobre ela. Confira. A linhaça serve para ajudar no tratamento de enxaqueca, espasmos, asmas, reumatismo, contração muscular, feridas, queimaduras, problemas do sono, estomatite, cistite, gengivite, colesterol alto, problemas de pele, prisão de ventre e até dor articular. As propriedades da linhaça incluem sua ação laxante, anti-inflamatória, antiespasmódica e cicatrizante. Os efeitos colaterais da linhaça são diarreia ou prisão de ventre, quando consumida de forma excessiva. Você gosta de linhaça, doutora? Gosto sim. É, Já tô usando. você come a linhaça, aquela marrom ou a dourada? Eu qualquer uma. Tanto faz. Uma mãozinha assim. Delícia, né? Tem que tentar uma vida saudável, né? E com as frutas a gente nem sente o sabor, né? Não é um sabor acentuado que dá pra gente rejeitar, né? Eu acho, e também dá uma sustenta, né? Te sustenta até a hora do almoço você tomar isso no café da manhã. É verdade. Sem contar que outro dia a doutora Angélica deu aquelas diquinhas, né? Do biju e do cuscuz. Gente, já tô aderindo. Meu marido até falou, você já é uma tocantinense já. Com o cuscuz e o beiju. Olha só, doutora Angélica, as pessoas que estão nos assistindo, né, ficam curiosas para saber, principalmente aquelas que estão passando por esse problema, né, do aborto de repetição. Mas antes de falar as causas dessas pessoas que realmente têm uma gestação, aborta, tem outra, aborta, ou a terceira e aborta, uma gestação normal. Quais são os riscos de aborto? Bom, gente, todo mundo que está grávido, que fica gestante, tem um risco de aborto, né? E o aborto, como eu falei, até o 4º mês e meio. Mas até o 3º mês o risco é maior. E os riscos do aborto, eles dependem da idade da paciente. Por exemplo, aos 20 anos, o risco de aborto é em torno de 11%, tá? Então, estou gestante, sou jovem, 20 anos, em torno de 11% das gestações vão terminar em aborto. Enquanto aos 30 anos, ao redor de 15% dessas mães vão ter aborto, por alguma causa que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que nem sempre também pode ser definida realmente. Mas, e aos 40? Aos 40 anos, gente, 50% das mulheres vão ter aborto. Então, o que está acontecendo? A mulher está deixando para ter filho muito tarde, e aí as complicações estão aparecendo. A gente está tendo que optar, né? Ou estuda, ou se dedica à profissão. Eu mesmo fui ter meu primeiro filho com 35 anos, né? Nossa. Então, aí, você vai ficar gestante, você vai saber dos riscos que você está passando. Inclusive, na minha segunda gravidez, com 38 anos, eu estava fazendo um curso em São Paulo sobre malformação fetal. Lá em São Paulo eu fiquei sabendo que estava grávida, então você tem que ter consciência. Eu acho que a mulher tem que realmente ver a sua parte profissional, mas ela tem que pensar também que ela corre esse risco, ter consciência. Quanto mais jovem, é lógico, muito mais saudável a gestação. E isso não impede de uma mulher de 40 anos ter filho, mas a gente sabe que existem esses riscos. Então, aos 40 anos, 50% das mulheres saudáveis vão terminar em aborto, essas gestações. Ok. Doutora, para essas mulheres que estão tendo uma repetição, né, em abortos, quais seriam as causas, as mais comuns? Bom, então existem várias causas, né? Então vamos primeiro falar das causas comportamentais. Qual comportamento que facilitaria o aborto, tá? Ingestão de muito café nos primeiros 3 meses, então diminuir a cafeína,
tá? Então, ingestão de muito café está ligada. Ingestão de álcool. Tabagismo está ligado ao abortamento também. E agora, trabalhar, isso não aumenta a incidência de aborto. Exercício físico também não aumenta a incidência de aborto. Agora, se você é uma paciente que está com o diagnóstico de ameaça de aborto, que seria aquele sangramento que já começa a ocorrer, não, aí é diferente. Você não pode fazer exercício, você vai ter que ficar em repouso. Mas trabalhar, normalmente, gestação não é doença. Mas dos fatores comportamentais está provado que a cafeína, o álcool e o cigarro aumentam o índice de aborto. Fora isso, existem várias outras causas. Por exemplo, a questão hormonal, tá? Se você não está com a sua tireoide equilibrada, se você tem um hormônio chamado prolactina, que é o hormônio do leite, que está aumentado, né? Então, a mamãe que está gestante, a mamãe que está amamentando, ela tem um hormônio prolactina aumentado, então é mais difícil dela engravidar. Mas existem outras alterações no nosso organismo, que mesmo fora da gestação, a gente tem um aumento desse hormônio prolactina. Isso dificulta tanto a gestação, quanto aumenta o risco de aborto. É tanto que a mãe que está amamentando, que fica gestante, ela deve parar de amamentar, porque a prolactina aumenta e a chance de abortar o seu bebezinho vai ser maior, né? Então, pacientes também com diabetes descompensadas têm uma maior incidência de aborto. E obesidade também tem uma maior chance de aborto. Isso devido à resistência à insulina no organismo. Ocorre um desequilíbrio e tem uma maior chance de aborto. Então, os fatores comportamentais e esses fatores dessas doenças metabólicas, obesidade, diabetes, isso levaria a aborto também, fora várias outras causas para a gente falar aqui. Ok, se você está em casa, quer mandar sua pergunta, tirar sua dúvida com a doutora Angélica, mande o seu WhatsApp para o número 92238781. Não tem WhatsApp? Mande uma mensagem de texto, não faz mal, tá certo? Estamos aguardando a sua pergunta, aproveitar a oportunidade da doutora Angélica para poder aí esclarecê-las. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, não saia daí, a gente volta já. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Os materiais de construção e entulhos deixados inadequadamente nas calçadas são levados pelas chuvas e entopem as redes de drenagem e bocas de lobo. Isso impede o escoamento da água, traz prejuízos e provoca alagamentos. A Prefeitura está investindo na ampliação e manutenção do sistema de drenagem. Mas no combate às enchentes, a prevenção ainda é o melhor caminho. Colabore, não deixe resíduos de construção nas calçadas e ruas. Prefeitura de Araguaína. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe, mas na hora de cuidar da pele, fui eu que descobri primeiro a Depil Action. É uma experiência de depilação super delicada e gostosa. Eu me encantei com o atendimento, eu me senti em casa. E mesmo tendo que viajar bastante pelo Brasil, eu sempre encontro uma loja da Depil Action. É mais do que uma questão de pele, é uma relação de confiança. Depil Action faz bem pra você.
Sorria, ame e viva melhor. Venha para Nucleodonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Nucleodonto. Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334152500. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia, obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. Os primeiros passos, as primeiras palavras. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Estamos de volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pelo carinho, pela companhia de todos vocês que estão em casa neste momento. Vocês saíram para almoçar mais cedo, vocês aí que não trabalham nesse horário, enfim. E a própria família, quando está em casa, poder usufruir dessas informações para poder viver muito mais informado, a gente vive muito melhor, tá certo? Voltando aqui com a doutora Angélica sobre esta questão do aborto de repetição. Doutora, a gente sabe que são diversos fatores, né? Mas quais são esses fatores aí que causam esses abortos de repetição? Então, continuando, né, o que a gente estava falando, além dos fatores comportamentais, os fatores metabólicos e os hormonais, nós temos também os fatores anatômicos, né? Então, tem pacientes que têm a anatomia do útero alterada. Às vezes ela tem um septo dentro do útero, que é tipo uma membrana que separa, e muitas vezes isso não é fácil de ver numa ultrassonografia de rotina. Às vezes ela tem um miominha que está lá dentro do útero, e quando o bebê vai se implantar, que ele vai grudar na parede do útero, ele não consegue devido a essa distorção da anatomia. Pode haver também pólipos, tá? Pode haver um defeito onde o útero, ele é bicorno, que a gente chama útero bicorno, ou útero septado também, que é outro defeito, que na verdade o útero é formado pela junção de dois canais, e esses dois canais, como se fossem dois canudinhos juntos, se juntam e formam o útero. Muitas vezes não existe essa fusão e a pessoa tem dois úteros, na verdade. Mas seriam dois úteros e cada um desse útero é menor. Não seriam do mesmo tamanho de um útero normal. Seriam dois menores úteros. E isso também pode provocar o aborto porque esse útero é menor e muitas vezes ele não suporta uma gestação. Tá certo? Então existem também esses fatores anatômicos, que são esses pólipos, miomas, e a paciente, através de uma ultrassonografia, esse fator é facilmente observado, na maioria dos casos, ou através de um exame chamado de endoscopia do útero. Do mesmo jeito que a gente tem a endoscopia lá do estômago, nós temos a endoscopia do útero, onde vai com uma câmera lá dentro do útero, onde fica o bebê, e vai olhar se tem alguma alteração que não deu para ver pela ultrassom. Esse exame de endoscopia do útero se chama histeroscopia. Tá? É um exame mais específico, já indicado em pacientes que já tiveram aborto de repetição. Tá certo. Tá? Fora isso, continuando, o que a gente está sabendo que existe agora mais são os fatores tromboembólicos, gente. Então, tem pacientes que têm
uma tendência a ter trombose dos vasos da placenta. Então, o que acontece? Essas pacientes, elas têm uma alteração na coagulação do sangue, que forma pequenos coágulos, e esses coágulos chegam nos vasos que nutrem a placenta e provocam um infarto da placenta. O sangue não vai passar para a placenta e, com isso, vai gerar o óbito do embrião, que é o aborto, tá? Então, esse fator tromboembólico está sendo muito estudado, está sendo muito comum, e hoje, na atualidade, pacientes que já tiveram aborto, a gente já pode solicitar pelo exame de sangue, tá? A presença de de anticoagulante lúpico, tá? E de fator 5. Então, existem alguns fatores, umas proteínas que a gente vai dosar no sangue dessa paciente e vai saber se ela tem algum fator que poderia estar levando a essa trombose das artérias ou dos vasos da placenta. Olha, temos aqui uma telespectadora do Nova Araguaína desabafando e aproveitando aí para compartilhar conosco o que aconteceu com ela. Doutora, ela teve já 5 perdas, tá certo? 4 perdas foram no 5º mês de gestação e uma das perdas no 6º mês de gestação. Ela está assim, interessada no assunto porque ela disse que já fez vários exames, mas não deu nada. Inclusive o marido fez um exame chamado cariótipo banda G, né? Sim. E enfim, não deu nada nesses resultados. Ela está querendo aí saber como que ela pode investigar, se existe algum outro exame que ela possa fazer mais avançado para que ela possa realizar o sonho de ser mãe. Bom, o que acontece, né? O aborto, como eu falei, ele é antes do 5º mês. A partir do 5º mês já seria um parto prematuro, tá certo? Então, o que pode estar acontecendo, eu não sei se o seu caso está sendo o óbito fetal, se o bebê está morrendo, morre o bebezinho lá na sua barriga e depois ele vai nascer, ou se o seu útero não está segurando. Uma coisa que acontece muito nesse período tardio, depois do 4º, 5º mês, é a incompetência do istmo cervical. É como se o colo do útero ele fosse folgado e o bebê descesse. Tá? Então tem que ver se o seu caso não é esse, ou se realmente está acontecendo o óbito do bebê dentro da sua barriga e depois esse bebê vai ter que nascer porque na verdade ele morreu. Então, mas hoje em dia, né, além dessa pesquisa que você já deve ter ido num especialista que te pediu esse cariótipo, na verdade esse cariótipo vai ver se você está tendo alguma síndrome genética, porque a gente sabe que dos abortos espontâneos, 50% deles está associado à síndrome genética, tá? Que são as trissomias, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Patot, síndrome de Edwards. Sendo que a síndrome de Down, ela praticamente não causa não é muito causa de aborto. Mas essas outras síndromes de Edwards, de Patot, elas são síndromes que o organismo não aceita, porque aquele bebê, se ele vier a nascer, ele não tem sobrevivência, ele é incompatível com a vida. Então, muitas vezes, o organismo, ele enxerga que aquele bebê é incompatível e ele vai expulsar aquele bebê. Então, por isso que o médico pediu esse exame de cariótipo, que deve ter sido feito tanto seu quanto do seu marido, para ver se tem alguma alteração genética e se esses seus bebezinhos, se eles têm alguma síndrome, tá? Mas, assim, eu vou te falar o que tem de novo, né? Que está acontecendo, que a gente está pesquisando, os médicos, a ciência, está sempre tentando andar para frente para pesquisar principalmente essas causas que não estão sendo resolvidas até hoje, essas causas que a gente não achou, essas pacientes que a gente não achou a causa até hoje. Então, atualmente, o que a gente está tendo mais é o fator imunológico, tá? O que a gente sabe é que quando a paciente fica grávida, o organismo dela, ela tem que aceitar o bebê. Então, por exemplo, se você tem um transplante de rim, se você tem um transplante de um órgão, você tem que tomar medicações para o seu organismo não rejeitar aquele órgão. Então, quase todo mundo sabe disso, que existe a rejeição aos órgãos transplantados. Então, na verdade, o bebê,
é uma coisa estranha ao organismo da gente. Quando a gente está grávida, a primeira coisa que o organismo da gente vê é, não, isso aqui não faz parte de mim. E a tentativa do organismo é de expulsar logo aquele bebê. Então, o que acontece? Fisiologicamente, naturalmente, nós vamos ter células que vão impedir que a gente produza anticorpo contra esse bebê. Então, os anticorpos são as nossas células que jogam fora, que matam, que fagocitam aquilo que não é legal para o nosso corpo, aquilo que a gente entende que é diferente. Eu estou com infecção, eu tenho um anticorpo contra aquela infecção. Então, tem pacientes que produzem anticorpos contra o bebê. Tá? Então, é como se o seu organismo não reconhecesse que aquilo é uma gestação natural. Seu organismo reconhecesse que aquilo é diferente, que ele tem que jogar aquilo ali para fora. Então, o que está sendo feito atualmente é que as mães, muitas vezes, ela tem um anticorpo contra os cromossomas do pai. Tá? Então, quando se junta o esperma com o óvulo, a mãe tem anticorpos contra as células do esperma, tá? Contra os cromossomos do esperma. E hoje em dia está se tentando uma nova vacina para essas pacientes, onde se pega-se o sangue do pai, tá? Separa-se os glóbulos brancos, que a gente tem no sangue, a gente tem células brancas e células vermelhas. Faz-se uma vacina, então, com glóbulos brancos do pai e antes da mulher ficar gestante, se injeta essas células no sangue da mãe para essa mãe poder não reconhecer no momento da gestação aquelas células diferentes como células anormais. Então, muitas vezes, eu vou te falar a verdade, que até agora, muitos casos não são solucionados e a gente não descobre a real causa. Mas o que a gente sabe que tem que sempre que se procurar é a questão das trombofilias, fazer os exames de sangue que se faz em vários locais, não é um exame difícil de fazer, tá? É que vai pesquisar o anticoagulante lúpico, que ele está presente no lúpus, mas não quer dizer que a paciente tem lúpus, mas a paciente às vezes tem esse anticoagulante lúpico e faz ela perder gestações, mesmo que ela não tenha o lúpus. Tá? E esse fator imunológico que está sendo bastante estudado e essa vacina aí está em andamento. Ok, doutora, obrigada por tantos detalhes, tá vendo? Então temos aí uma linha para poder investigar, tá certo? A nossa querida aí, Patrícia, telespectadora, pode já começar a ir atrás desses exames que ela acabou de falar, procurar aqui na cidade esses exames de sangue. Esse outro que é as tromboses, né? Isso, para saber investigar as tromboses. Isso, pesquisar a questão dessa vacina, onde está tendo essa vacina já para você, né? Tá certo. Bom, e olha só, antes de continuar meu bate-papo com a doutora, que ainda tem mais informações necessárias para a gente poder investigar melhor as causas do aborto, nós vamos acompanhar como que foi aí o início, né, que foi nesta semana, o Centro Urológico levantando a bandeira da causa, né, dos homens neste mês, Novembro Azul. O Dr. Nelson Ferreira, do Centro Urológico de Araguaína, junto com os seus parceiros, criaram novidades para atrair você para vir fazer o exame preventivo do câncer de próstata. Confira. Essa campanha vem por finalidade justamente alertar as pessoas, os homens nesse caso, né? Assim como teve o Outubro Rosa do câncer da mama, alertando as mulheres para a necessidade da avaliação no preventivo do câncer da mama, novembro se destina ao homem como preventivo do câncer de próstata. Então, a campanha nacional, aliás, mundial, né, é uma campanha extensa que alerta a necessidade do check-up da próstata, do toque retal, dos exames laboratoriais, no diagnóstico precoce, que é o nome mais certo, diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, novembro vai se destinar a alertar aos homens da necessidade de ir ao seu urologista e fazer a avaliação da próstata, que é uma avaliação anual necessária para você detectar precocemente um câncer de próstata, que detectado precocemente existe cura. E quais ações serão utilizadas? Aqui na clínica privada, né, que é uma clínica particular, o que nós pretendemos fazer é estender o atendimento a essas pessoas, esses homens, facilitando o atendimento. De que forma nós pretendemos fazer isso? Vamos reduzir um pouco o custo de uma consulta médica, que nem todos podem realmente arcar com o preço de uma consulta particular, e estamos tentando também, junto ao nosso laboratório que nos atende aqui, que é o Laboratório Análise,
em diminuir o custo do exame do PSA, ou seja, que é o examezinho de sangue relacionado ao preventivo da próstata, chamado PSA. São dois tipos, o PSA total e o PSA livre. Então, junto ao laboratório, nós vamos reduzir um pouquinho o exame, o custo desse exame, e nós aqui, nós 4 urologistas aqui da clínica, vamos reduzir um pouquinho o preço da consulta para o homem nesse mês de novembro, com a finalidade da avaliação da próstata, tentando facilitar com que aquelas pessoas que tenham menos recursos possam também fazer seu exame, seu diagnóstico precoce, possa ter essa atenção primária da saúde nesse mês de campanha do Novembro Azul. O objetivo do Novembro Azul é uma coisa que não é só feita no Brasil, isso é título mundial já, certo? Isso daí é a conscientização da população masculina, tá? Que é necessário fazer o preventivo da próstata, visto que 1 em cada 6 ou 7 homens, tá? Então mais ou menos 17% dos homens vão ter algum dia câncer de próstata. Isso é estatístico, entendeu? Então a gente tem que conscientizar que tem que ser feito o preventivo da próstata. E quais ações serão utilizadas? As principais ações que o Novembro Azul divulga para a gente, sabe, pede para a gente fazer, é a parte preventiva mesmo, né? A gente fazer o preventivo da próstata nos pacientes acima de 40, 45 anos, no caso do homem que não tem antecedentes de câncer de próstata na família, e 40 anos naqueles que têm antecedentes, tá? Agora, é importante o preventivo, certo? Realização de exames laboratoriais, que também faz parte do preventivo, e, se necessário, biópsia da próstata. Aí que fique o recado a todos os homens, o Centro Urológico, bem como todos os médicos que ali estão todos imbuídos aí nesta campanha Novembro Azul. Tá lá, vocês acabaram de ouvir, tem preços e condições especiais durante todo este mês. Portanto, homem, deixe este paradigma de lado, tá certo? É um exame muito importante, afinal de contas, você quer ficar aí com o seu orgulho ou com a sua vida, né? Então, vamos deixar isso de lado, isso é coisa do século passado, tá? Nós estamos aí avançando sempre, mas é óbvio que tudo que é descoberto antes mesmo de se estender, de se proliferar, tem mais chances de cura. Então, homens, vão todos aí procurar mais informações, mais conhecimentos sobre o câncer de próstata lá no Centro Urológico, que está disponível para esclarecer o tempo todo, todas as dúvidas, para vocês aí com mais de 40 anos, mais de 50 anos, corra e faça o exame necessário, tá certo? Prevenir é muito melhor do que remediar. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, voltamos já. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. No Santa Cruz, além de adquirir conhecimento, seu filho faz um mundo melhor. Colégio Santa Cruz, o nosso compromisso é educar para a vida. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Nucleodonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Nucleodonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334152500.
Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and Frogs! Em aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog! No, a frog. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 773 3475. Inglês e espanhol é FISC. FISC, aqui seu filho fala bem. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico na Rua 1º de Janeiro, número 832. Isso, estamos de volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pelo carinho, pela companhia de todos vocês. Voltando com a doutora Angélica sobre esse assunto super bacana, quer dizer, bacana para a gente poder ter orientação, tá, gente? Claro que não é nada bonito e gostoso passar por esse trauma várias vezes de perder uma gestação, principalmente as mamães que ainda não se realizaram. Olha só, tem uma telespectadora perguntando se os ovários policísticos pode ser um fator de risco para os abortos. Bom, antes de falar só nessa resposta, né, eu queria falar assim, gente, que o aborto ele é uma coisa muito complicada. Tanto o aborto espontâneo quanto o provocado. E que a gente não pode, a gente como médico, a gente não está lá para julgar ninguém. A gente tá lá para dar toda a atenção, porque as pesquisas mostram também o fator emocional de quem provoca um aborto, o que aquilo causa, assim, para sempre no psicológico daquela pessoa, tá? Eu não sou a favor de aborto, não faço aborto em ninguém, mas a gente sabe que hoje existe também os abortos legalizados, né? Que os legalizados são por estupro ou quando a mãe tem alguma doença e aquela gestação pode agravar aquela doença. E até nesses casos mesmo do aborto legal, o médico tem a opção de querer ou não fazer, né? Então, eu sou contra e eu não faço nenhum aborto legalizado porque vai contra os meus princípios, tá? Não sou religiosa, ao contrário, eu sou ateia, mas meus princípios não me deixam fazer um aborto. Só que a gente, como médico, a gente está ali para acolher as pessoas. Então, a gente não pode julgar as pessoas, né? Porque isso gera um fator emocional muito grande, não só no espontâneo, e o provocado também. A gente vê a longo prazo as sequelas que isso deixa numa pessoa, né? Sim. Bom, então agora voltando e respondendo a pergunta, os ovários policísticos, eles não causam aborto, tá? Mas eles dificultam a gestação, porque no ovário policístico, o que ocorre? É que não há ovulação, a paciente não tem ovulação, e com isso ela tem uma dificuldade de ficar grávida. Muitas não vão ficar grávidas nunca na sua vida se não tiver ajuda, e outras também podem confiar, não, eu tenho um ovário policístico, não vou engravidar, e de repente aparece aí grávida, porque o organismo da gente é uma caixinha de surpresa. Então, o ovário policístico não causa aborto, mas dificulta a gestação. Doutora, infecções pode causar aborto?
Sim, gente, infecções podem causar aborto, não aquela infecçãozinha que a gente vê, aquele corrimentozinho, geralmente não é aquilo que causa o aborto. Geralmente são infecções dentro do útero, na parede do endométrio, causadas por micro-organismos mais difíceis de ser detectados, como a clamídia e o micoplasma. Essas infecções que causam aborto, elas são detectadas apenas com a biópsia do endométrio. Então, essas pessoas que têm aborto de repetição, que vão no médico fazer uma pesquisa mais profunda, quando o médico for fazer aquela endoscopia do útero, que é a histeroscopia, ele vai pesquisar se lá dentro tem algum carocinho, alguma alteração anatômica que não deixa esse bebê se implantar ou que está fazendo com que esse bebê seja expulso, e vai também fazer uma biópsia daquele endométrio, pesquisar naquele endométrio se há algum tipo de bactéria que está fazendo com que haja esses abortos. Então, infecção pode causar aborto, sim. Tá? Doutora, você falou sobre as mulheres, as idades, né, as idades mais de risco, enfim. No caso do homem, né, o parceiro, ele tem alguma idade que possa ser um pouco mais propícia aos abortos? Não, o que acontece geralmente, gente, é que às vezes os jovens, eles têm muito esperma, né? Ah, meu marido tem um monte de filhos e comigo não teve nenhum. Então, isso não quer dizer que a culpa é só sua, porque ao longo do tempo, ele pode ter tido alguma infecção, alguma coisa que diminui os espermas dele. E o homem pode ser a causa, sim. Em 15% dos casos, o homem pode ser portador de alguma alteração genética, cromossômica, que possa estar sendo a causa desse aborto de repetição. É tanto que aquela telespectadora no início do programa falou que o marido dela tinha feito aquele exame do cariótipo da banda G. Então, quando a gente tem uma questão de aborto de repetição, a gente tem que fazer múltiplas pesquisas. Pesquisar desde os hábitos de vida, a questão hormonal da tireoide, o que eu falei que é das trombofilias, essa tendência a ter trombose dos vasos da placenta, que a gente já tem exame para isso. E o mais difícil, o mais novo, é pesquisar a imunidade dessa paciente. Aquelas pacientes que têm muita atopia, aquelas pacientes que são muito alérgicas, né? Que o organismo dela reage a tudo como se fosse uma coisa muito estranha, elas têm uma maior chance de ter aborto. Tá Doutora, certo? para a gente fechar com chave de ouro, né? Você falou sobre o esperma masculino, quando entra no corpo da mulher, que pode o sangue rejeitar, alguma forma assim. Mas e o fator RH, né? E o sangue do homem e da mulher, se for incompatível, isso também pode causar abortos? Sim. Olha só, então, pode sim. Então, quem é que tem que se preocupar com a questão do sangue? Será que o meu sangue combina com o sangue do meu marido? É o seguinte, quando a mulher é fator positivo, né? Que a gente sabe que o sangue existe A positivo, A negativo, B positivo, B negativo. Se o seu sangue for positivo, ele vai combinar com qualquer sangue que seja, que o seu marido seja, tá certo? O problema está na mulher que tem o sangue negativo e que o marido é positivo. Tá? Então, a mulher negativa, ela não tem o fator RH. Ela não tem. Então, se esse fator chega nela, ela vai produzir anticorpos contra ele. Então, por exemplo, a mulher é positiva, o marido é negativo e o bebezinho da barriga dela é negativo. Então, ela pode produzir anticorpos contra o bebê. E numa próxima gestação isso vai ser pior. Então, antes de engravidar, o que você tem que fazer? Você vai preparar seu organismo, você vai no médico, vai fazer um ultrassom para ver se está tudo bem, vai fazer um exame de sangue simples. Não existem muitos exames para você fazer antes da gestação. Uma rotina normal de exame, uma ultrassonografia, começar aí a usar o ácido fólico, tá? Que se você está pensando em gestação, você comece a usar logo até 6 meses, o ideal até 3 meses antes, tá? E esperar a gestação vir naturalmente, porque também não é assim, quero ficar gestante e já vai acontecer a gestação no outro mês. Só mais uma coisinha que eu queria falar para vocês, gente. Se você teve um aborto, você não está enquadrado ainda nisso. Mas, se você teve um aborto, quanto tempo você tem que esperar para engravidar de novo? Isso é uma coisa muito importante. Não existe na literatura médica dizendo, você tem que esperar 6 meses. Não. Se o seu médico falou para você esperar 6 meses, é porque ele acha que você tem que esperar 6 meses. Mas não existe isso. Você pode engravidar no outro mês, no segundo mês, quando você quiser. Não existe um prazo determinado, não existe nenhum estudo que fala que se você engravidar muito próximo de um aborto, se você vai abortar de novo. Não existe isso. Mas o seu psicológico precisa estar bem, então muitas vezes é bom você dar um tempo e para se preparar psicologicamente para ficar grávida de novo.
Uau, adorei. Sempre uma aula. Obrigada, doutora Angélica, mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Fiquem todos agora com o Jornal 54 e a gente volta a se ver amanhã às 11h30 da manhã. Até lá. Programa Viver Bem. Oferecimento Faculdade Católica Dom Orione. Abertos, todos os ouvidos ligados, todos os corações torcendo, todas as bocas sorrindo. A Band é de todos.